Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, faltam apenas 10 dias para o final de semana, né? A data, porém, ainda não confirmada pela CBF para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Gigante da Colina já começa a se movimentar dentro da janela doméstica que abriu no dia 1º de abril e fecha no dia 19. Oportunidade que o Vasco tem para contratar jogadores que disputaram os estaduais no Brasil. Lembrando que essa janela é restrita no cenário nacional e o Vasco já fez proposta por volante, avança em conversas por meia, que também atua como segundo volante, e a gente entrou em contato com algumas pessoas importantes e vamos trazer todas as informações em primeira mão para você aqui no canal. Então, antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião e não esqueça de entrar em contato com a Trip Tour para assistir os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com o ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Os Vascaínos e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Proposta nas mãos do Botafogo. O Vasco formalizou e enviou essa proposta para o Alvinegro Carioca para a contratação do volante Marlon Freitas. O jogador está meio que afastado da equipe titular, né? O jogador que perdeu essa vaga depois daquele jogo contra o Palmeiras, né? Onde o atleta sofre uma falta, dá uma piscadinha ali e o Palmeiras vira o jogo no Engenhão. Pegou mal, Danilo Barbosa conquistou a sua vaga como titular. O Marlon Freitas também deixou aí de ser opção após a chegada do volante Gregori e agora com a volta do Patrick de Paula, que também atua às vezes nessa posição. A situação no Botafogo para o Marlon Freitas não está fácil, a briga por vaga está sempre sendo acirrada e o jogador estaria inclinado em jogar no Vasco, né? Informações internas dentro do Botafogo já entenderam que o Marlon Freitas tem o interesse de estar no Cruz Maltino. O atleta já está no Rio de Janeiro, a logística não seria complicada para uma possível mudança, né? As coisas aconteceriam de forma natural, apenas a mudança de clube seria a questão que seria um pouco mais complicada, mas a complicação já não existe porque o jogador já está instalado na cidade onde o Vasco atua. A situação envolvendo o Botafogo é que não existe a possibilidade de o jogador reforçar o Vasco, que é um adversário direto dentro da tabela e das perspectivas do Campeonato Brasileiro. Mas a situação em que o atleta quer se transferir por conta dessa questão de titularidade, o jogador chegaria no Vasco para praticamente ser titular absoluto, algo que não vem acontecendo no Botafogo, traz o jogador um pouco mais próximo do Cruz Maltino e já teria sido inclinado, a diretoria do Botafogo já teria entendido que o atleta quer jogar no Vasco. Então, a situação começa a ser favorável ao Cruz Maltino nessa negociação, mesmo o Botafogo não sendo o interessado do negócio em reforçar o Vasco, mesmo por uma quantia interessante. Claro, todos nós sabemos que na SAF do Botafogo o dinheiro não é o problema. O John Textor não vem negociando muitos jogadores para os seus rivais, e sim
fazendo o intercâmbio de atletas, mandando para o Lyon da França, para o Crystal Palace da Inglaterra, clubes que o John Textor, o próprio mandatário, o próprio dono da SAF do Botafogo, também é dono. Dificilmente o Botafogo faz negócios, vende jogadores, a não ser para o mercado europeu, ou faz essa transição de intercâmbio entre os seus clubes. Então, a situação da negociação é fácil? Não, mas a vontade do jogador pode pesar e o Botafogo pode considerar essa proposta de 16 milhões de reais e aceitar para que o jogador atue no Cruz Maltino. A gente vai estar avaliando aqui, analisando os próximos passos. A proposta já está na mesa e em breve a gente volta com notícias sobre essa questão. Olha só, falando em querer jogar no Vasco, o nome de Emanuel Martínez já começa a soar de forma mais incisiva em São Januário. E segundo as últimas informações, a 777 Partners já teria sido convencida, né, que o jogador quer atuar no Vasco e pode avançar numa proposta a qualquer momento com o América Mineiro. Jogador que não quer permanecer na equipe mineira, não atuou ainda em 2024 por conta de questões de algumas lesões, dengue, o jogador que teve alguns problemas físicos esse ano, mas está treinando normalmente. Não deve jogar no amistoso contra o Vasco no próximo sábado em São Januário às 5 horas da tarde, entre Vasco e América Mineiro, mas a situação de uma possível negociação já estaria sido traçada e os americanos já teriam entendido o modelo de negócio e o Vasco deve avançar numa proposta também por Emanuel Martínez a qualquer momento. Vale lembrar que a situação do meia tem contrato com o América Mineiro até o final do ano que vem, mas todos que envolvem o jogador já entendem que atuar na Série A do Campeonato Brasileiro é mais interessante. Vale lembrar que o América Mineiro, há algum tempo atrás, recusou uma proposta de 2,5 milhões de dólares do Cruzeiro pelo jogador. Então não vai ser muito fácil essa questão. Internamente no Vasco, parece que o modelo de negócio seria um empréstimo com obrigatoriedade ou opção de compra no final do contrato. A gente vai estar também analisando toda essa questão a respeito do Emanuel Martínez. Agora falando do volante Kaique, do Juventude. A gente entrou em contato com o empresário do jogador que confirmou: não estamos negociando com o Vasco, não chegou nada ainda. Então, o Vasco não negocia com o volante do Juventude, que, claro, está muito evidente que é o plano B, caso a negociação com o Marlon Freitas, que está sempre mais centralizada por conta do pedido do técnico Ramon Dias, não aconteça e o Vasco possa avançar, possivelmente, na contratação do Kaique, que também interessa a alguns clubes do eixo na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogador que tem contrato com o Juventude até o final desse ano, pode aí estar de saída da equipe gaúcha a qualquer momento. E o Vasco ainda não negocia nada com o jogador. Agradecer a sua presença nesse vídeo. Se você não deixou o joinha, dá aquela moral e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui no canal. Um forte abraço, saudações vascaínas.